Estamos aqui hoje com o Rav Elial Atia, sim, descendente da família dos Mekubalim, ele mesmo, Mekubalim, cabalistas. E aqui vamos escutar uma aula dele, modificando toda a nossa perspectiva de realidade, mais uma daquelas aulas que vem reestruturar o que a gente achava que entendia de mundo como ele é. Vamos lá. מורנו הרב יוסף יעבץ, זה החסיד יעבץ באבות. Então, Hassid Yavetz, a explicação dele sobre o Pirkei Avot, sobre a ética dos pais. אז הוא אומר חידוש, היודע כל החוכמות, אם אינו אוהב החוכמה, אינו חכם. Então, ele vem trazer uma novidade, algo, um novo entendimento, que é aquele que não gosta, não ama a sabedoria, ele não vai conseguir se tornar sábio. כלומר, אדם שיודע ברוך השם את כל החוכמות, למד הרבה, Isso quer dizer, a pessoa que estudou muito, sabe todas as sabedoria, tem o conhecimento completo da coisa. אבל הוא לא אוהב ללמוד. Porém, ele não gosta de estudar. Ele não tem prazer de estar entendendo, de estar encontrando Deus nas entrelinhas, porque é isso que, no final das contas, que o estudo da Torá nos proporciona. Então, ele gosta do estudo, digamos, do resultado do estudo por outros motivos, mas o prazer de estudar em si, ele não ama o estudo, ele não gosta assim de estudar. Ele estuda porque ele sabe que é uma mitzvah, que ele é judeu e todo judeu deve estudar o tempo que ele fixou. E além disso, se ele tiver um tempo livre, se não estiver estudando no tempo livre e ele tiver cabeça para estudar, então vai ser considerado como bitul Torá, que é a anulação do estudo de Torá. Então ele deve se ocupar com a Torá. Então, por conta de todas essas leis, de todo o modo de vida do judeu, do jeito que a Torá nos responsabiliza a fazer, então assim o judeu estuda, mas amar o estudo, gostar do estudo, o Rav está explicando, né, sobre esse entendimento do Hassid Yavetz, de que esse não vai se tornar sábio. Vamos entender. אז מה? אז בסוף, לפי שמתוך כך, שהוא לא אוהב את החוכמה, יתרשל. Então, por conta disso, que no final das contas ele não ama a sabedoria e o conhecimento, ele vai cair, ele vai falhar. ככה מתקנים, יתרשל ללמוד וישכח את כבר מה שלמד. כלומר, Então, tem quem explique que isso que ele vai falhar vai ser que ele vai esquecer tudo que ele estudou. אדם שלא אוהב חוכמה, יש בחור ישיבה, יושב בישיבה, ברוך השם, תלמיד חכם, אבל הוא לא אוהב ללמוד. למה הוא נמצא בישיבה? בגלל שההורים שלו הכריחו אותו. O Rav trouxe um exemplo, um judeu que se encontra numa casa de estudo, porque os pais pediram para ele estar, colocaram, né, inscreveram ele, e ele entende que isso é o Derech HaOlam, esse é o caminho do mundo do que os judeus vão para a casa do estudo. Ele está lá, ele estuda, só que amor, prazer, vontade, ele não tem. או בגלל שככה חברה, או לא יודע מה. O que a sociedade, assim, impôs, na sociedade, no final, a própria Torá, que obriga o judeu a estudar, a estar dentro da casa de estudo, mas o que vai acender a alma, aí já depende de outras causas externas que estão além só do entendimento da obrigação. מה יהיה בסוף? בסוף, ברגע שהוא ימצא, איך אומרים, Assim, na minha humilde opinião, a pessoa que não tem prazer no estudo da Torá é porque o estudo não está sendo passado da maneira correta. O entendimento também de qual a importância do estudo da Torá não foi passada corretamente. Se tivesse sido passada, duvido que o judeu não teria toda a motivação do mundo para estudar. איזה צומת שהוא יכול לברוח, יברח. ואז מה יקרה? ישכח את כל מה שהוא כבר למד. Aqui o que o Rav explica é que a primeira oportunidade que ele tiver para se esquivar dessa rotina diária de estudo, assim ele vai fazer, no final das contas, não voltando no estudo, no final das contas, esquecendo isso. E é muito interessante que os cientistas do cérebro, né, a neurologia explica que tudo o que impressiona a pessoa, que ativa a sua emoção, seja no sentido que for, isso faz a pessoa memorizar. Inclusive, é muito utilizado esse método em propagandas ou em todo tipo de propaganda, na verdade, em marketing, outdoor, uma imagem ou um mini vídeo de uma propaganda sobre algo, e você percebe que nessa propaganda vai estar com cores fortes,
vai estar tendo algo ali que vai te emocionar, que vai te impressionar, ou que vai acender o seu desejo. E isso que acende o desejo da pessoa é o que vai dar algum tipo de pico de emoção. Pode ser uma emoção de medo, uma emoção de fome, um sentimento de fome, vai trazer o desejo, ou de qualquer outra coisa, de alegria, de euforia. Na verdade, que a euforia vem por conta do pico de uma das emoções. Isso faz a propaganda funcionar. A pessoa se emocionou, clicou naquilo, ou mesmo não clicou, mas a emoção fez ela memorizar. Então, onde a gente quer chegar? Que a emoção ativa a memória. Um pico de emoção, de qual que seja, pode ser de alegria, tristeza, suspense, espanto, o que for, vai ativar a memória. E isso vai fazer a pessoa lembrar logo. Aqui já está o Hassid Yavetz explicando, né? A ciência tá tendo uma aula aí já com nossos sábios milenares, de como funciona a memória. Então o Rav explicou o quê? Que aquele que ama o estudo, aquele que se impressiona com o estudo, aquele que tem pico de emoção dentro do limudo, do estudo, esse vai lembrar, esse vai estar conectado, esse não vai perder a sabedoria nem o conhecimento, esse vai se manter ali, vai só crescer e crescer e crescer. Então, a gente, de certa forma, tem um certo controle sobre os nossos sentimentos. Então, caso algo negativo, certo? Algum mau hábito, né, que a gente venha a ter, e a gente quer apagar esse mau hábito da gente, o primeiro passo é se esforçar para controlar a emoção. Controlar a emoção. A pessoa que fuma cigarro, exemplo hoje em dia mais difundido. A pessoa que fuma cigarro. Quando vier a vontade do cigarro, que a pessoa entrar naquela loucura, não sei, tá com vontade, quer, cadê? O que ela vai fazer? Tenta abaixar o sentimento, tenta abaixar a emoção. Finge que não tá acontecendo nada. É difícil, mas é um tipo de domínio. Ou então dormir tarde, ou então beber álcool, ou então falar mal dos outros, falar chonará. Tá numa conversa, aí vem na mente, uau, eu tenho exatamente o que falar contra aquele que está sendo dito, né? Tá ali um papo, duas pessoas estão falando, você está escutando, então se você está na conversa com o outro, você está ouvindo aquele falar do outro, você sabe alguma coisa do outro, você tem aqui toda a chance para abrir a boca e falar, e informar o outro, e ter esse prazer do poder de saber mais do que o outro sobre a vida do terceiro. É assim que a Shem arquitetou a má inclinação dentro da gente. Então a pessoa não falar, a emoção sobe, falar agora, a euforia sobe, ela não abaixa, não tá acontecendo nada, não tem nada para falar. Deixa eu pensar em outra coisa. Distrai a sua mente com outro assunto que você precisa resolver problemas. Sobre o trabalho, sobre coisas de casa, o que tem que comprar, o que tá faltando. Isso vai te distrair desse momento de euforia e isso vai te refrear de cair em alguma má inclinação, em algum costume ruim, certo? Em algum mau hábito que você está tentando se livrar dele, através de abaixar a emoção no que for, no que te conectar ao mau hábito. E tudo que for de santidade e para você, a primeiro modo, não te der prazer, ou no estudo de Torá, ou na reza para Deus, ou no cumprimento de uma mitzvah, então ali você se esforça para sim conectar aquilo com prazer. Como? Levanta, pula, começa a cantar e dançar por ter terminado uma página do estudo. Bota a música alta e começa a dançar e cantar. Pega um quadradinho de chocolate, para cada parágrafo você come um quadrado de chocolate. E vai encontrando o caminho que vai te dar prazer, vai te conectar ao prazer, enquanto você estiver fazendo algum ato de santidade. כלומר, שזה שהוא יודע חוכמה, זה לא ערובה, מה שנקרא, זה לא נותן לו ערבות תודה רבה. זה לא נותן לו ערבות שהוא באמת יזכור את... Então, aqui o Rav de novo, agora ele falou a palavra izkor, que é justo a memória. Ele explicou o quê? Que aquele que estuda sem emoção nenhuma, sem alegria, sem ter prazer, sem amar o estudo, ele não tem nenhuma garantia de que ele vai se lembrar depois do estudo. מה שהוא לומד, כי הוא עתיד להתרשל בלימוד, ועל ידי שהוא יתרשל בלימוד, הוא ישכח את הכל. אבל האוהב חוכמה ומתהווה אליה, אף על פי שלא למד כלום,
Agora a gente vai ver o segundo lado. O que o Rav explicou aqui, que eu não traduzi, foi o que a gente já falou antes, então seria só uma repetição. Aqui agora vai inverter, vai falar, mas sobre aquele que não estudou nada. Ele falou, Lola lamad klum, não estudou nada. Vamos ver. נקרא חכם, כי מאהבתה E esse que não estudou nada se chama o sábio, se chama Chacham, de acordo com Hassid Yavetz. Fica aí e vai escutando. ישיגנה לבסוף. ולכן Porque no final das contas ele vai alcançar toda a sabedoria. אפשר כבר לקרוא לו חכם על שם סופו. Então já pode, a partir de agora, chamar ele de Chacham, de sábio, por estar revelado, já está sabido qual vai ser o fim. Que no final ele vai ser sim um grande sábio. וכמו שמצאנו אצל רבי, שמצא את הבן של רבי אלעזר ברבי שמעון, E aqui ele começa a contar a história de Rebbe, רבי יוסי, קראו לו בסוף רבי יוסי בן פזי, שהוא העליב אותו ללמוד, ובסוף e então aqui ele contou, tá explicando a história dos sábios, que um deles meio que ofendeu o outro a estudar. Ou seja, falou pro outro estudar de um modo mais incisivo. Ah, estuda, o que você está fazendo da vida? Você é judeu? Você tá andando por aí? Meio que de um jeito assim mais ríspido. כשהוא קיבל עליו עול תורה, אפילו שהוא עדיין לא למד, כבר קרא לו רבי. E disso trouxe a prova de que assim quando esse judeu, esse grande sábio, que a princípio ainda era ignorante, era burro ainda, ele recebeu sobre ele todo o julgo e toda a responsabilidade do estudo da Torá. Ele falou, não, acabou. De agora em diante, fazer o meu estudo de 5 horas por dia, 7 horas por dia, 10 horas por dia. Não vou perder nenhuma aula, vou estar ali 100% focado, 100% disciplinado, e de agora por diante, esse vai ser o meu Orach Haim, o meu direcionamento de vida. איך קראת לו רבי? Então já o Rav dele, na verdade, acho que um parente dele já chamou ele ali imediatamente de Rabi. Chamou ele de Rabi. Então calma aí, como é que chamando ele de Rabi, sendo que agora, nesse exato momento, vai perguntar para ele alguma coisa sobre a lei. Ele não vai saber nada. Aqui aqui o ensinamento é, mesmo que nesse momento ele ainda não chegou lá, só dele já ter se colocado numa estrutura e numa disciplina de vida que ele vai alcançar aquele objetivo, é já como se no mundo espiritual, e também assim o sábio sabe, e justo sobre essa visão do mundo espiritual, essa realidade do mundo da verdade, diferente do mundo daqui. Então ele já automaticamente chama o outro de Rabi. Já colocando o título como se ele tivesse estudado e alcançado, porque no final das contas é isso que vai acontecer. עדיין לא לומד, כבר תקראו לו רבי, אלא על שם סופו. היות Ele nem começou a estudar, você chama ele de Rebbe, falou, por conta do fim. Já sabe que o fim ele vai ser sim o Rebbe. שהוא קיבל עליו עול תורה, בוודאי הוא יגיע בסוף. אז אותו דבר כאן, אדם שבאמת אוהב חוכמה, אבל אוהב באמת, לא רק אומר אני אוהב ללמוד. להגיד זה שום דבר. Então não é só aquele que gosta, que ama estudar a Torá. E o Rav ainda vai além, fala, não é só quem diz que ama. Falar que ama é muito fácil. Quero ver a ação. Quero ver a ação. Dormiu cedo, acordou cedo, começou o estudo assim, depois do Pat Shacharit, depois do café da manhã. Porque você reza, café da manhã, come pão ali, legume, etc. Depois começa o estudo. Quantas horas você estudou? Quanto você se esforçou para gastar o mínimo possível para não te faltar dinheiro, você poder continuar mantendo as suas horas de estudo, não precisar diminuir das horas de estudo para trabalhar. Você vai mostrar ele com seus atos do dia a dia, que o seu objetivo aqui é de verdade, você não está de brincadeira. Que o seu amor é demonstrado através do ato, não só com a fala. אלא הוא עושה באמת מעשים שמורים על אהבת התורה. Aquele que executa atos que mostram o seu real amor pela Torá. אז מאהבתה ישיגנה. Então, através do seu amor, vai alcançá-la, vai conquistá-la, vai adquiri-la. Quem? A Torá. ואפשר הטעם, זה עדיין הדיבור של החסיד יעבץ. במה שאמרו כי במצווה אחת זכה לעולם הבא. ובמקום אחר נאמר Existe um entendimento de que através de ter feito só uma mitzvah, isso ele já conseguiu, ele já conquistou o mundo vindouro. Uma mitzvah? Uma mitzvah? Já conquistou o mundo vindouro? Vamos entender. כי זולת מצווה אחת קימלה בארור, הכוונה לארור אשר לא יקים בדברי התורה הזאת. אז יש סתירה.
יש גמרא בקידושין, דף ל"ט עמוד ב', הגמרא אומרת, אפילו אם אדם קיים מצווה אחת, אשריו שזכה לו והכריע את עצמו ואת כל... Então, tudo isso vem de uma Guimará. Feliz é aquele que fez uma só mitzvah, que sobre ele tem, né, ele recebeu o Olam Abá e daí por diante. כל העולם כולו לקו זכות. זאת אומרת שאפילו בשביל מצווה אחת, האדם יכול להיות כמו צדיק גמור. Ele já pode ser um tzadik gamur, um justo completo, tendo feito só uma mitzvah. אם זה מה שהוא יכול לקיים. Porque é isso que ele pode cumprir, dentro da sua realidade. Às vezes a pessoa sabe-se lá em qual realidade, morando dentro de uma caverna, em algum lugar do mundo, por qualquer motivo, e dentro do que ele pode, ele cumpre. Dentro do que ele sabe, ele cumpre o melhor que ele pode. ומצד שני, יש ירושלמי בסוטה, ושם בירושלמי פרק ד' הלכה ז', Por outro lado, na Guimará de Jerusalém, na Yerushalmi, ירושלמי אומר שאם אדם אפילו מצווה אחת לא קיים, lá no Yerushalmi ele explica, os sábios explicam que uma pessoa, um judeu, que uma só mitzvah ele deixou de cumprir, אז חס וחלילה הוא בכלל הקללה. ele vai estar anulado da maldição. ברור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת. אז אם כן, שואל אבל שהחסיד יעבץ במסכת אבות סתירה גמורה. פעם אחת אתה אומר, קיים מצווה אחת, נחשב לו כאילו קיים את הכל מצוין. ופעם אחת אתה אומר שאפילו על מצווה אחת שלא קיים, חס וחלילה הוא בקללה. O Rav aqui construiu esses dois lados, o lado de que só cumpriu uma mitzvah já ganhou o mundo vindouro e ganhou o status de Talmid Tzadik Gamur, que é o justo completo. Por outro lado, ele só não cumpriu uma. Já tem 613 leis, ele cumpriu 612. Uma ele não cumpriu, acabou. Coisas graves estão escritas sobre ele, maldições e coisas ruins. אלא, הוא פשר דבר, כלומר מה התירוץ? Qual que é a explicação, qual que é o entendimento? כמי שחשקה נפשו לקיים כל המצוות, ולא קיים אלא אחת, הרי דיבק מחשבתו בכל התורה. Aquele que cumpriu uma só, foi a única coisa que ele podia cumprir, e ele se dedicou ao máximo que ele podia para cumprir o máximo, e o máximo que ele pôde foi uma só. E o amor dele pela Torá era completo. Então é sobre esse caso que está falando, aquele que cumpriu só uma mitzvah e foi considerado Tzadik Gamur. אבל מי שאמר הקיים כל התורה זולתי דבר אחד, אינו דבק בתורה וכו'. E sobre o outro caso, daquele que cumpriu todas as mitzvot, menos uma, e qual foi a ideia? Qual era a situação dele? Ele pegou e disse, eu cumpro toda a Torá, só isso daqui eu não concordo. Deus aqui eu acho que ele está errado. Então sobre esse está dito maldições e coisas terríveis, que seria melhor que não tivesse estudado nada, e coisas daí por diante, bem, bem graves. אומר כאן דבר שהוא קצת מוסר חריף ביותר. E muito legal que a gente enxerga que o mundo espiritual não é o que a gente conseguiu fazer de fato, e sim o que a gente se esforçou, qual era o nosso sentimento por aquilo. A gente realmente admirava palavras de verdade? A gente de verdade queria se conectar com Deus? Ou era, sabe, tinha possibilidade de tudo para tudo e rolou um desprezo, aconteceu ali uma falta de amor, uma falta de, sabe, meio que deixa de segundo plano, tenho coisas mais importantes para me preocupar. Ou seja, o resultado final não importa. O que importa de verdade é o quanto a pessoa se esforçou no processo. הוא אומר ככה, אדם שהוא מצידו, תן לי לקיים את כל התורה כולה, אבל לא עלה בידו, יכל לקיים בסוף רק מצווה אחת. Pessoa que, de acordo com ela gostaria de receber todas as mitzvot e cumprir tudo de tudo. Só que, na prática, só teve oportunidade de uma. נכון שהמציאות הזאת קצת קשה, הכוונה, נגיד קיים מקצת מצוות, לא יכל לקיים יותר, אבל הוא ממש רוצה, אז הוא נחשב כמו מה? כמו אחד שקיים את כל התורה כולה. Então, aquele que dentro de sua possibilidade cumpriu as mitzvot que ele podia alcançar é considerado como se ele tivesse cumprido toda a Torá completa. ואילו אדם שבדיוק הפוך, בא ואומר, מקיים ברוך השם הרבה מאוד מצוות,
אבל יש מצוות שעליהם הוא החליט, הוא שם פס. Por outro lado, aqui ele teve a oportunidade de cumprir todas as mitzvot e teve uma delas, ou algumas delas, que ali ele colocou um traço, ele riscou, falou, não, isso daqui eu não quero. אותם הם לא מעניינים אותי, או מצוות עשה או עבירות. יש בן אדם Sendo ou mitzvot que ele deve fazer, ou mesmo transgressões. Ele pegou e falou, não, isso daqui tá tudo bem, eu posso descumprir isso daqui porque eu cumpro tudo. מחליט, העבירה הזאת מותרת לי. אז Ele pega e fala para ele mesmo, essa transgressão aqui, para mim tá permitido. Ele vive como se aquilo tivesse permitido, porque às vezes a má inclinação pode convencer ele de que, poxa, eu me dedico tanto, eu vou para a sinagoga e trabalho, e estudo Torá, e faço isso, faço aquilo, saio com as crianças, tá. Então essa transgressão aqui, isso que Deus proíbe, acho que Deus vai me perdoar, tá tudo bem, isso daqui Deus vai fazer vista grossa. Esse é o caso. Ele é considerado que tudo que ele faz é um grande desprezo. Tudo que ele faz, não vou falar não tem nenhum valor, né? Hashem vai julgar. Mas, de acordo aqui com os ensinamentos, a gente já está entendendo que a situação dele vai estar bem difícil. זה חס וחלילה, הוא ביטל בידיים כביכול מצווה אחת. E Deus nos livre, ele, no final das contas, anulou e cancelou uma das mitzvot da Torá. Ou mesmo permitiu uma transgressão. אז הוא בהפך הברכה ובקללה. Então ele está no oposto da bênção, ele está dentro da maldição. אני אתן דוגמה שמאוד שייכת. יש בן אדם שעובד לפרנסתו. הוא רוצה מאוד לשבת ללמוד תורה כל היום כולו. Então aqui o Rav traz um exemplo prático. Um judeu que tem que trabalhar para sustentar sua casa, sua esposa, seus filhos. E por outro lado, ele é louco para estudar a Torá. Ele quer só sentar e se aprofundar nos conhecimentos divinos. כן, אני מכיר כמה וכמה בעלי בתים שממש נפשם חשקה בתורה. ואיך זה מתבטא? כל זמן שהוא פנוי, הם מנסים, הולכים... E como isso se expressa na prática, que ele realmente ama a Torá e por ele não trabalharia e só estaria estudando Torá 10 horas por dia. E todo o tempo que ele tem livre, ele senta para estudar. Ele vai para a sinagoga, para o Beit HaMidrash, para a casa de estudo. E lá ele está presente nas aulas, e lá ele abre o livro, óbvio que não em todas as aulas, e não todos os estudos. Dentro do que ele pode, ele se esforça, ele se empenha. שיעור תורה, שומעים תורה, או יושבים ולומדים בעצמם. אתה רואה אותו שהזמן הפנוי כביכול מהעבודה שלו. E além disso, todo o tempo que ele tem ali na fila, no transporte, aonde for, ele pega, coloca o fonezinho, dá play na aula e tá ali estudando Torá onde for, demonstrando que isso para ele é o que tem de mais importante. מנוצל לתורה. אם כן, הוא מה אומר? אני חשקה נפשי בתורה. מה לעשות? E ele vai falar, o meu coração rascar nafshi, a minha alma só deseja a Torá. Eu vivo só para isso. אני צריך לפרנס את Nada mais me importa, nada mais me dá prazer. משפחתי. אז הוא עובד, אפילו... Mas não posso parar de trabalhar porque também tem a obrigação da Ketubá, que é documento de casamento, que o homem precisa sustentar a sua esposa e dar para ela tudo que o Shulchan Aruch, o Código de Leis, obriga o homem a dar. Tem que dar bolsa saúde, se ela ficar doente, ele é obrigado a pagar o tratamento de dente, de saúde, bolsa sequestro, tá escrito no Shulchan Aruch. Se a mulher for sequestrada, o homem tem que pagar o resgate. Bolsa enterro também, quem tem que pagar o enterro e comprar lápide, tudo, né? Caso algo aconteça. O homem também, você tem uma lista gigante. Tem a casa, o alimento, a vestimenta, cosméticos. Ou seja, a mulher tem bolsa tudo. Ela se casou com um homem, ela tem bolsa tudo. Certo? De acordo com o Shulchan Aruch, mulher trabalha em casa, não precisa sair para trabalhar, ali vai costurar, fazer tarefas de casa que antigamente era feito, né? Ali cuidar do galinheiro, ordenhar a vaquinha, fazer comida, etc e tal. Enquanto o homem saía para fazer negócios, saía para, entendeu, fazer outros tipos de trabalho. Então era sobre isso, né? Que a mulher mas ela ganhava tudo em troca. Ou seja, a casa era dela, os filhos ali ela cuidava, o que dentro do campo de subsistência, né? Que, lembrando que Shulchan Aruch foi escrito em 1550 por volta desse período. E a gente sabe que eletricidade não existia, muito menos carros, máquinas e tudo que a gente conhece hoje em dia. É interessante. A gente ainda pode abrir isso, se Deus quiser, numa aula aí sobre Shalom Bait. A gente já tem lá
A gente já tem aula sobre Shalom Bait, na verdade, só que a gente ainda tem muito o que construir lá, se Deus quiser, a gente vai trazer tudo isso para ficar mais claro o papel de cada um, né, no casamento, quem deve escutar quem, em qual situação, isso na regra geral. Dentro das entrelinhas de cada caso ser um caso, aí já cada um pergunta para o seu rabino para saber como proceder. שהוא עובד כל יום משרה שלמה, עובד קשה ביום, אבל עיקר הרצון שלו הוא הרגעים הפנויים, השעות הפנויות שהוא קובע בהם עיתים לתורה. Aquele que estuda, que trabalha o tempo que é necessário para pagar, né, tudo que ele está obrigado na Ketubá, no documento de casamento, e no seu tempo livre, ele está 100% se dedicando a entender as mitzvot, a estudar a Torá e se aprofundar no que Deus obrigou os judeus a estudar. אז מה, הוא מגיע לשמיים, אומרים לו תקשיב, אתה כאילו קיימת את כל התורה כולה. Aí ele vai chegar lá no céu, vão falar para ele, olha, você é como se tivesse cumprido toda a Torá por completo, terminou o Shas, terminar o Tanar, lembrando que o Tanar, com explicadores principais, dá coisa de 12.000 páginas, a Mishnayot dá coisa de 5.000 páginas, Yerushalmi, que é a Guimará, Yerushalmi, 4.000, Talmud Bavli, 6.500. Isso para ser a base da base da base da Torá, sem pegar os outros livros que vêm falar sobre Mussar, sobre temas um pouco mais profundos, né, de Kabbalah e daí por diante. Só a base, 27.500 páginas. E não é uma leitura, é um estudo de entendimento sobre cada conceito que é contido ali dentro. היה לקיים את הכל. אבל ניקח סיפור הפוך. Dentro da sua vontade, gostaria de cumprir tudo. Vamos pegar uma história oposta. יש אברך, וברוך השם, הוא לומד שתי סדרים. שתי סדרים, נגיד. איך לומד אותם עוד סיפור. סדר א', סדר ב'. מגיע הביתה, יש לו גם כמה שעות טובות. אדם מגיע הביתה ב6, 7, ברוך השם, עד שהולך לישון ב12. Aqui o Rav já está trazendo um caso de um avrer, que é aquele que estuda com 2 sedarim, né, tanto de manhã quanto de noite. Acho que começa às 9, de manhã até o final da tarde, na verdade, de 9 às 6, ele estuda todos os dias. בפרט אברכים צעירים, יש לך כמה שעות, לא עכשיו צריך לפטפט 4-5 שעות עם האישה כל פעם. אז זה נאמר שלא טוב להרבות דברים עם האישה. קודם כל זה עצה פרקטית. לרוב, אדם שנמצא כל ערב 3-4 שעות, הם פטפטים, גם מגיעים לוויכוחים. ויכוחים... Ora, que já está trazendo, depois que esse estudioso de Torá chegou em casa, que ele chega e fica falando com a esposa, não sei, 4, 5 horas direto, isso pode trazer problemas sobre ele. E falar demais com a esposa, isso pode acabar trazendo brigas, discussões. מגיעים למריבות. אז צריך לדעת, הריבוי הוא הרבה פעמים עושה את ההפך הגדול מהמטרה. Muitas vezes o exagero da falta da dose das coisas pode acabar trazendo o oposto do que a gente gostaria que acontecesse. Por exemplo, remédio. Você toma o remédio na dose certa, você se cura. Tomou além da dose, a pessoa fica mais doente. אבל אם אתה הולך ומנסה לנצל גם את הזמן בערב, אז זה נראה שאתה באמת חושק בתורה. O que está trazendo que mesmo depois chegou em casa, tomou um banho, descansou, conversou com a esposa o tempo necessário. Sobrou tempo, sobrou 1-2 horas, o que você vai fazer? Abre livros, continua estudando. אבל אם גמרתי את שלי, זהו, חזרתי מהכולל, לא מעניין אותי עכשיו יותר שום דבר. יש לך זמן פנוי, לא מעניין אותו. יש לו שישי, יש לו שבת, לא, שישי. Ele pega e traz o exemplo daquele que voltou para casa, todo o tempo que ele vai ter livre ali sexta-feira, sexta-feira ele não é obrigado a estudar. No Shabat, ele está livre, ele faz o que ele quer. E justo no tempo livre, ele não estuda. Já fiz a minha parte durante a semana toda, bati minha meta de horas, tá bom para mim. Então ele pode acabar entrando nesse problema grave que o Rav está explicando. שבת זה חופש. אז זה חס וחלילה בן אדם שהוא לומד תורה, הנה הוא אברך, אבל הוא כאילו בזמן שהוא יכול ללמוד ולהוסיף בלימוד תורה, הוא לא למד בזמן הזה, ואז הוא חס וחלילה בארור אשר לא יקים את דברי. O senhor Rav explica que esse que podia estudar mais no seu tempo livre, ainda assim ele meio que se livra desse jugo, ele vai estar entrando no problema de maldito. התורה הזאת. שוב, אנחנו רואים פה חידוש, הקדוש ברוך הוא לא מונה את המספר השעות שבהם למדת.
Então, Hashem não faz o cálculo, não conta as horas que você na prática estudou. הקדוש ברוך הוא אפילו לא מונה את המספר דפים שלמדת. E Hashem nem mesmo faz o cálculo da quantidade de folhas, de páginas que você estudou. הקדוש ברוך הוא מונה את האהבה והחשק והרצון Hashem faz o cálculo do amor, do desejo e da vontade, שלך. וממילא, אדם da sua vontade de estudar a Torá e de cumprir as mitzvot do maior nível possível. שהאהבה והחשק והרצון שלו הם עד הסוף, ובאמת זה מתבטא, לא שהוא רק מדבר ככה. שוב, הרבה אנשים מדברים מאוד יפה, אבל את הלמעשה הם לא עושים, אז הדיבורים הם סתם. Aqui mais uma vez o Rav vem e diz que aquele que fala e na prática ele não cumpre, então ele está entrando num problema grave. E ele deve também se consertar nisso. שטויות. מתי שהוא מדבר ויש כיסוי לדיבורים שלו, והוא מתאמץ בכל עוז לנצל את הזמנים שהוא כן יכול, אז אפילו שהוא למד רק שעה ביום, הקדוש ברוך הוא מעלה עליו כאילו למד כל היום כולו. E sobre aquele que se empenha de verdade e ele consegue estudar só 1 hora, no final Hashem considera como se ele tivesse estudado o dia inteiro. כי אם הייתי נותן לו את כל היום כולו ללמוד, הוא היה לומד. E Hashem diz o quê? Se eu te desse todo dia para estudar, você estudaria? E é claro que isso se prova com a realidade. Né? Assim como o Rav já falou, eu quero até mesmo adicionar. Em Rola Moed, que é o período onde a gente fica 1 semana proibido de trabalhar, é meio Yom Tov e é meio dia normal, é um dia sagrado, mas não a ponto de ficar proibido das 39 melachot, as 39 labutas proibidas, 39 trabalhos proibidos, que assim é no Shabbat, no Yom Tov também, mas é proibido de trabalhar, de escrever, mas por outro lado não tem essa proibição das 39. Então ali é o período onde ninguém trabalha, fica em casa, e ali vai ser uma das provas. A pessoa ali vai ter que aproveitar desse tempo livre, assim como qualquer outro, para estar se dedicando no cumprimento das leis ou no estudo delas. É claro que tirar a família para passear é o cumprimento, né? Você vai estar ali fortalecendo sua família, passear e olhar outras coisas, e também estudar no momento propício, etc. Tudo isso é para ver se a pessoa está interessada em estudar, em cumprir, no seu tempo livre. מרן הרב עובדיה, יש לו דרשה יפה, פעם שמעתי אותה ממנו לפני הרבה מאוד שנים. E o Rav escutou a drachá, uma aula de Torá do próprio Rav Ovadia Yosef, e aqui ele vai trazer. ביזדים, אולי 30 שנה שמעתי את זה ממנו. Uns 30 anos atrás, ele escutou essa aula do Rav Ovadia. הוא אומר, כתוב, כי אקרא מועד, אני משרים אשפוט. מה זה כי אקרא מועד? Então, que é Kramoed, que acontecerá uma festividade. Ani Ekra Espot, eu sou considerado como se estivesse julgando. Então, quando acontece o Moed, quando acontece uma festividade, vai ser a hora do julgamento, vai ser a hora da prova. אני מישרים אשפוט. E Yesharim Espotar, os justos, os retos, eu vou julgar. Quando? No momento da festividade judaica. אומר דרשה יפה. E é justo sobre o Rola Moed. Rola Moed foi o que eu acabei de falar, a semana que a gente fica de Pesach ou de Sukkot, que a gente fica sem poder trabalhar e fica em casa. E aí, você vai fazer o que em casa nesses dias que você tá à toa, digamos? אומר, בן אדם מה אומר? אומר, אני רוצה לעסוק בתורה, אני כמה שאוכל לקיים מצוות, אני Só quanto mais mitzvot eu puder fazer, eu vou fazer. Quanto mais eu puder me dedicar a entender e estudar a Torá, eu vou estudar. רוצה, אבל מה לעשות? אני טרוד מאוד בפרנסה. O que eu vou fazer? Eu tô muito ocupado para sustentar minha família, para trabalhar. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? Então o que que Hashem pega e fala para ele? אני אקרא מועד, חכה לחג, חכה. Espera pro Hag. Eu vou fazer para você um Hag, uma festividade judaica onde você vai estar isento de trabalho. Eu tô te garantindo todo o sustento. Você não precisa trabalhar, eu vou te sustentar assim que você trabalha. לשבת, מישרים אשפוט, אז אני אשפוט אותך. Então eu vou te julgar quando isso acontecer, ou seja, a sua prova vai ser nesse momento, no Shabbat, no Yom Tov, no Hol HaMoed. למה? אם במועד, בשבת, ביום שישי, מתי שיש לך זמן, חופש. O tempo que você está em casa, vamos dizer, sexta-feira não trabalha, ou outro dia da semana não trabalha,
E você tá em casa, e aí, o que que você vai fazer com esse tempo? חופש, אתה ממש משתדל לנצל את הזמן, אוקיי? צודק, ומילא, בוודאי, אבל אם חס וחלילה לא, אתה בזמן שהוא פנוי לך, אז אומר הקדוש ברוך הוא, גם אם הייתי נותן לך את כל היום זמן, É, então, exatamente o mesmo conceito traz de novo. Se você, até mesmo todo tipo de tempo livre, você se dedica para estudar, então vai ser escrito sobre você, vai ser, você vai ser julgado, digamos assim, que se eu te desse todo o tempo livre, ao invés de trabalhar, você estaria estudando, é como se você tivesse estudado o dia inteiro. Comple Você aproveitou, você santificou cada momento, cada segundo da sua vida. Mas se for o oposto, então qual que seria a ideia? Ah, se eu te desse todo o tempo livre, você utilizaria até mesmo o tempo que você estudou Torá para fazer nada, porque no final das contas você não admira isso, você não ama isso, isso não acende suas emoções, você não conseguiu entender o real valor do estudo da Torá. לא היית מנצל אותו לתורה. לכן צריך לדעת, עם הקדוש ברוך הוא צריך להיות עם אמת עד הסוף. Então, por isso, com Deus, a gente tem que ser o quê? Emet Adasof, verdade até o fim. Entender qual que é a verdade, se alinhar, se direcionar quanto a isso e ir até o fim. Eu gostaria de continuar aqui a tradução, mas o tempo me limita, eu vou ter que já me adiantar para outras tarefas do dia. Então, aqui a gente, dentro de 45 minutos dessa aula maravilhosa, a gente conseguiu avançar 9 minutos e meio. Se Deus quiser, dependendo do interesse do público, a quantidade aí de visualizações, se a gente alcançar as 500 visualizações, a gente faz a parte 2 desse vídeo. Compartilhem, deem like, comentem o que vocês acharam dessa aula. Tudo de bom e até o próximo estudo.